Miqueias. Tu quer o irmãozinho, Caleb? Tu quer o irmãozinho? Não sabe? Amém. Então nós vamos tomar o nosso café, vai levar o seu café naquele ambiente, naquele clima de piquenique, e ali nós vamos providenciar, vamos levar umas 15 mesas, vamos distribuir lá as mesas, para quando terminar o culto ficar mais à vontade. Tem uma turma aí que vai dormir lá do sábado para o domingo, já estão preparados aí já, para dormir lá do sábado para o domingo, e vai ser muito bom, é porque não tem ainda nem sombra, não tem quase nada ainda construído, e já estão desse jeito, né? Imagine quando tiver construído, glória a Deus. Então, queridos, nós vamos agora para a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração para iniciarmos uma nova série nesse mês de julho. Nesse mês teremos 5 quartas-feiras, são 5 semanas, né? Então teremos 5 quartas-feiras e serão 5 mensagens com crescendo em Deus. E essa imagem, ela é convidativa, né? Convidativa, no cume do monte ali, uma cadeira, uma xícara do lado, uma mesinha, ou seja, um lugar alto, onde você estará em intimidade, porém só tem uma cadeira ali, não tem duas, ali é você e Deus. Então quem deseja crescer em Deus, glória a Deus, glória a Deus, cresçamos no Senhor, e hoje, antes de começar aqui, me veio um texto, projeta no telão, Lucas 18, versículo 1. Eu queria ler esse versículo, ele não está aqui dentro da palavra de hoje, mas me veio esse versículo agora no meu coração, para iniciarmos essa série, tá? Esse texto aqui, ele é poderoso. Ontem eu estava lá em casa com minha mãe, com meus irmãos, e eu estava lendo esse texto aqui para eles, e o texto diz, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam, completa a igreja, só os homens. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam, só as mulheres agora. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam, falou isso? Jesus, era a intenção dele, era o que estava dentro do coração de Jesus, quando ele contou a parábola. Essa parábola é a parábola do juiz iníquo, ou da viúva persistente, não sei qual o tema, né? Mas do juiz iníquo. Não vou entrar nessa parábola, eu quero apenas começar essa série falando desse texto, que esse versículo, ele é um memorial. Sabia disso? É um memorial. Deu vontade foi de fazer alguma coisa bem ali, pensando nisso ontem, arrumar algum lugar aqui que é só o que nós tem, né? De parede, desanimar. Para nunca desanimar, orar sempre. Querido, não tem como o diabo vencer um crente de oração. É Jesus que está falando. Nós não somos super-homens, justamente porque não somos super-homens, devemos estar orando sempre, de joelhos, de joelhos, de joelhos. E oração não é só oração. Oração fala também de quantidade, de tempo, de duração. Quem aqui, eu já senti isso, quem aqui já sentiu, já percebeu em alguns momentos de dificuldade na sua vida, que você entendeu e reconheceu assim, temos que orar mais. Então, uma vida constante de oração trará resultados de força, de alegria, de firmeza, de coragem, de ousadia. São os impulsos internos que vão se externar com vontade de continuar, com vontade de perseverar, com vontade de amar, com vontade de perdoar, com vontade de adorar,
com vontade de ir para a igreja. Hoje tem culto, eu vou adorar o Senhor. Ânimo, ânimo. Isso vem da oração. É o teu contato com o Senhor, querido. Tem tudo a ver com o tema, crescendo em Deus. Quanto mais oramos, mais vamos crescer em Deus. Mais vamos crescer em Deus. Guarda esse versículo, grava esse versículo, memorize esse versículo, Lucas 18, versículo 1. E pratique ele. Glória a Deus. Então, nós vamos agora para o tema, glória a Deus, para a série Crescendo em Deus. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Por que crescer em Deus? É o tema, crescendo em Deus. Mas por quê? Por que eu devo crescer em Deus? E a resposta é clara. Porque a Bíblia nos manda fazer isso. Porque a Bíblia nos manda fazer isso. Por que crescer em Deus? Porque a Bíblia nos manda. Hoje aqui no telão. Se o pessoal puder tirar bem aqui esse microfone e esses dois violão bem daqui. Aliás, o violão e o baixo bem aqui. Por favor, né? Então, nós temos aí 3 versículos. Efésios 4, versículo 15. Quem é? Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo, ele é a cabeça. Temos que crescer nele. Então, ó, cresçamos, mandamento. Não é? Ele está mandando, cresçamos. O outro versículo, 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso. Mais uma vez, ó, cresçam, mandamento. E o terceiro versículo, Oséias 6,3, o clássico, Oséias 6,3, a parte A. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Quem ama a Bíblia, diga aleluia. Se dedique, confia nela. Está aqui, ó, 3 textos, 3 mandamentos. Por que crescer em Deus? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque a Bíblia nos manda, querido. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Regra, fé, prática. Regra, fé, prática. Eu vou fazer o que ela diz. Não, isso aqui está errado. A regra é essa. O que a Bíblia diz é isso. Regra, fé. Ou seja, eu acredito nisso. Por isso vou praticar. Regra, fé, prática. Então, ela está dizendo, cresçam no conhecimento do Senhor. Com essa série, que tem que se tornar uma prática na nossa vida, ou nós temos que potencializar isso. É potencializar essa prática de busca para que você cresça. Então nós temos que fazer essa busca, digamos assim, temos que procurar crescer em Deus com 3 atitudes. A primeira é intencionalidade. Nós temos que ser intencionais na busca, ou seja, eu quero crescer em Deus. Eu quero crescer em Deus. Então, eu tenho que ser intencional. Você tem que decidir isso. Eu quero crescer em Deus. Coloca isso na tua mente, para que durante toda a série, você muda a atitude, direcionalidade. Você tem que ter direção, ou seja, eu farei o que é preciso. Eu farei o que é preciso. Quando eu entendo o que eu tenho que fazer e que é aquilo ali que eu tenho que fazer, eu tenho uma direção. Porque uma coisa é eu querer crescer, outra coisa é eu crescer com direção. Uma coisa é eu sair lá. Terceira atitude, para que possamos crescer em Deus, temos que ter perseverança. Aqui que eu coloquei, para crescimento, temos que ser intencionais. Nós temos que decidir, eu quero crescer e eu vou crescer. Nós temos que ter direção, ou seja, eu farei o que for preciso e o que é preciso. E nessa busca,
e nessa caminhada, e nessa jornada, eu não posso desistir. Eu tenho que perseverar. Perseverar, nada vai me impedir. Nada e nem ninguém. Então, só essas 3 coisinhas aí, em nome de Jesus, ok? Continuando aqui, em Colossenses capítulo 1, no telão o texto. Colossenses, eu vou ler ele todo, depois a gente volta para os pontos a serem destacados. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Olha o que o texto diz, e é poderoso esse texto. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, e crescerão no conhecimento de quem? E crescerão no conhecimento de Deus. Aplauda a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Então, eu quero aqui destacar alguns pontos desse versículo, que é a base para essa de Deus. Ou seja, e não a nossa. Crescer no conhecimento da vontade de Deus. Descobrir o que Deus quer. É mandamento de Deus, não do nosso. Nós temos que entender isso. Renda a Deus e viva do jeito dele. Porque o ser humano que muda a chavinha na sua cabeça e passa a se esforçar para saber o que Deus quer da vida dele e passa a viver do jeito de Deus, ele vive a vida que ele mesmo quer. Ele atinge a alegria que ele quer atingir, ele alcança a felicidade que ele quer alcançar, e ele vive os sonhos que ele quer viver. Ele vive. Enquanto estamos nesse cabo de guerra com Deus, querendo tomar a vida para nós, não, a vida é minha, não sei o que e tal, enquanto isso nós vamos definhar. Toda a perdição do homem decorre de suas vontades, do homem, de suas vontades. Ao decidirmos viver e ao ou ele não é nada, porque ele não quer ser. Deus não é o segundo, não é o terceiro. Deus não serve no sentido de estar submetido. Não. Então, a vontade tem que ser a dele. Quando fazemos à maneira de Deus, ele fica feliz conosco. Então, aqui nós estamos falando de conhecer a vontade de Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. E como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Duas maneiras, mas em especial, o conhecimento da palavra. Quando você lê a Bíblia e conhece a Bíblia, você sabe do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Sim ou não? Toda a sua vontade está revelada ali, na Bíblia. Em todo tempo nós temos que ter isso na nossa mente. E a oração, como eu comecei a mensagem falando, ela vai selar essa palavra. Tenderá a ser religioso. Um crente que só lê a Bíblia e não ora, tenderá a ser religioso. Ele vai ficar só na letra. A letra mata, como diz Paulo, mas o Espírito vivifica. E o Espírito remete a esse estado constante de movimento, ou seja, a oração. E o Espírito se movimenta, oração. Uma vida constante de oração, unida à leitura da palavra, vai me levar a conhecer a vontade de Deus. E mais, tem algo que Deus fez que vai nos ajudar. Sabe o que é? O Espírito Santo do nosso lado. Jesus foi
mas o Espírito veio. E o Espírito nos acompanha. O Espírito fala conosco. O Espírito nos guarda. O Espírito nos lembra a palavra. O Espírito nos livra de muitas coisas. Então, tem esse detalhe também. Então, a primeira coisa, busque conhecer a vontade de Deus. Outra coisa aí, baseado nesses dois versículos, é sabedoria, é crescer, é buscar ter sabedoria e conhecimento espiritual. Olha só, sabedoria e conhecimento, o quê? Espiritual. Sabedoria e conhecimento espiritual. Querer se relacionar com Deus ou servi-lo apenas no ambiente terreno ou apenas com as armas da terra, nós tenderemos a ser limitados se nós fizermos isso, porque, querido, Deus é Espírito. Deus é Espírito. O primeiro impulso do nosso coração, preste atenção, o primeiro impulso, não estou falando de atitude, e eu estou falando de mim também, eu estou falando de mim aqui primeiramente, o primeiro impulso que vem de dentro do meu coração, diante de um problema, sabe o que é? Deus pode resolver. Alguém está doente, Deus pode curar. Alguém está endividado, Deus pode operar o milagre. Ele pode usar alguém. Problema disso e daquilo. Eu penso em Deus primeiro. Eu penso em Deus primeiro. É a minha vida. Mas essa tem que ser a vida do crente. Ó, eu estou falando de impulso. Porque depois do impulso tem a atitude, a prática, né? Se eu vou fazer isso ou não é outra coisa. Porque eu sei que tem coisas simples que nós vamos resolver de maneira simples, de maneira do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, um conhecimento que a gente adquiriu durante a vida, experiência que a gente adquiriu na vida, eu sei, mas nós temos que ter cuidado para não viver só na sabedoria terrena, sabedoria física, humana, menos terrenos, mais espirituais, menos terrenos. Não devemos nos acostumar a nos relacionar com Deus apenas de forma mecânica ou puramente física. Mais espirituais, devemos buscar entendimento espiritual profundo em tudo. Nós temos que manter. Eu gosto de falar dos 3 céus. O terceiro céu é o céu que vemos com os olhos físicos. O segundo céu é o céu onde são travadas batalhas entre anjos e demônios, ao nosso favor ou contra, né? Os demônios estão contra nós, querem nos destruir. Os anjos a favor estão a serviço de Deus. E o terceiro céu é a morada de Deus. Às vezes não oramos, mas nos deparamos com uma situação difícil. Se estamos conectados com o Espírito vai falar com a gente para resolver do jeito dele. Faz isso, o Espírito fala. Então, busque sabedoria e conhecimento espiritual para crescer em Deus. Busque conhecer a vontade de Deus e busque sabedoria e conhecimento espiritual. Deus é Espírito. Eu não posso querer me relacionar com Deus de maneira natural. Tem que ser espiritual. E a terceira coisa, viver de maneira digna do Senhor. O versículo fala: para que vivam uma vida digna do Senhor. Gente, isso é muito forte, presta atenção. Viver uma vida digna do Senhor. Ou seja, é procurarmos viver uma vida, não tipo que vamos ser merecedores de Deus. Eu não estou falando disso. Nós não merecemos Deus, querido. Fique claro isso, nós não merecemos. O que o ser humano merece é o fogo do inferno. O que nós merecemos é o fogo do inferno, por causa da nossa natureza terrena, maldosa. Mas pelo amor e pela misericórdia de Deus, Ele nos livrou da condenação.
Então, voltando aqui, viver de maneira digna. Aí tem uma imagenzinha de uma balança, né? Porque, a palavra digno traz a ideia, aqui é no dicionário, né? Traz a ideia de balança equilibrada. Nossa conduta deve corresponder à grandiosidade do chamado que recebemos. Olha só. Nossa conduta deve corresponder à grandiosidade do chamado que recebemos. Quem anda com Deus, completa aí. Quem anda com Deus, aí a pergunta é: nós nos parecemos com Deus em quê? Quem se parece com Deus é digno dele. Quem tem condutas diárias de acordo com a palavra de Deus é digno de Deus, é equivalente. Mas como que alguém é crente, um exemplo, né? É crente e subentende-se que um crente é digno do Senhor, porque ele saiu do mundo e veio para a presença dele, está na igreja e tudo mais. Mas se esse crente vive de forma mundana, é o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É o crente 6 horas. Você vai passando e ele está na porta: ei, irmão, 6 horas por mim lá, 6 horas por mim na igreja. É o crente 6 horas. E por aí vai. Então, crentes mundanos não são dignos do Senhor. Não parece, não tem nada a ver. É igual você ver uma pessoa boa. Na escola tem muito isso, né, os adolescentes, e os pais têm que estar muito de olho nos adolescentes na escola e tal, e você cria a sua filha ou o seu filho nos caminhos do Senhor, e você dedica-se para estar com ele, e você lê a palavra, e você ora, e você educa, e você direciona. Então, o teu filho é obediente, teu filho é manso, teu filho não é barraqueiro, teu filho não sai chutando as coisas, teu filho obedece à autoridade, obedece ao professor, obedece ao diretor. Mas de repente teu filho lá na escola está andando com um aluno que desobedece pai e mãe, aluno que responde professor, aluno que bate nos outros alunos, que vive pescando na hora da prova, que não estuda, não se dedica. Aí você sabe que o seu filho está andando com ele. O que você tem que fazer? Meu filho, se afasta daquilo ali. Ele não é digno de andar contigo. E tu não está colocando teu filho numa posição de superioridade e acepção de pessoas, não. Mas dignidade tem a ver com isso. Não está no mesmo peso, não está na balança. Não está equilibrado o negócio. Não está. Concorda comigo, querido? É assim ou não é? Não pode, certo? E voltando, entre nós e Deus tem que ser do mesmo jeito. Só que Deus, Ele é perfeito, Ele é bom, amoroso, Ele é justo, é paciente, é longânimo, é perdoador. Deus, né? Aí, tudo que Deus é, nós temos que querer ser também. Pastor, nós temos que o senhor está dizendo que a gente tem que querer ser Deus? Não estou falando disso. Os atributos de Deus, as características de Deus, Deus quer que nós tenhamos também. Ou seja, nós temos que copiar Deus. O que é cristão? Cristão, essa palavra tem algum significado, mas em especial, pequenos cristos. Pequenos cristos. Está lá, Cristo. Cristo é assim, desse jeito. E os cristãos, eles imitam a Cristo. São pequenos cristos. Nunca iguais, mas pequenos cristos. Então, nós temos que viver uma vida de maneira digna do Senhor. Digna dEle. Reproduzir o que Deus é, em nome de Jesus. Reflita. Então,
Duas coisas acontecem quando nós crescemos. Então, aqui eu falei a respeito de maneira digna. Se nós nos esforçarmos para aplicarmos essas três coisas aqui, nós vamos crescer. E aqui é só a primeira mensagem, porque terão pastores pregando aqui, queridos, tá? Se Deus quiser, as próximas quartas-feiras vai ser tudo pastor visitante, pastor amigo meu que vai estar aqui quarta-feira. Ok? Eu estou para confirmar com um agora na próxima quarta, no dia 22 já tem confirmado outro, e eu estou confirmando com pastores amigos, que vão estar aqui pregando, vai ser só pastor que vai pregar. Eu vou pregar só uma vez, só essa vez. As outras 4 quartas-feiras, já adiantando para você, nós teremos cada quarta um pastor diferente aqui, pregando sobre crescimento em Deus. Então, se nós fizermos isso aqui, nós vamos crescer. E duas coisas acontecem quando nós crescemos. A primeira coisa, baseado nesse versículo que nós lemos, nós vamos frutificar em tudo. Nós vamos frutificar em tudo, em tudo. Olha, eu vou ler o texto de novo, bem aqui, ó. O final do versículo 10. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra. Assim, ou seja, vivendo desse jeito, vocês vão frutificar em toda boa obra. Em toda boa obra. Então, o que acontece? Essas duas coisas acontecem na nossa vida, ou seja, nós vamos frutificar em tudo. Ou seja, frutificar, segundo o dicionário, é gerar resultados positivos, em especial no nosso caso, gerar resultados positivos no reino, é ser rentável para o evangelho. Você dá lucro para o evangelho. O que é dar lucro para o evangelho? Ganhar almas para o Senhor, discipular essas vidas para o Senhor, cultuar a Deus na igreja, dar bom testemunho lá fora. Isso, em sentido figurado, é ser rentável para o evangelho. O evangelho ganha com a sua vida, com a sua conduta. O seu testemunho lá fora agrega ao evangelho, ou a gente faz vergonha? Então, frutificar, estou falando do significado da palavra frutificar, gerar resultados positivos no reino, ser rentável para o evangelho, multiplicar talentos e ações, trazer benefícios à vida pessoal e ao meu próximo. Então, isso aqui nós estamos falando sobre frutificar em tudo, frutificar em toda boa obra. Quem cresce em Deus vai frutificar em toda boa obra. Crente que cresceu em Deus, tu bota ele para discipular, ele discipula, bota para pregar, ele prega, bota no cantar, que já é diferente, né? Aí você bota eu para cantar aqui, o povo, vocês vão embora tudinho. Dançar do mesmo jeito, bota o Edson para dançar aqui é diferente, né, Edson? Um hip hop aí, mas nós somos chamados a crescer em Deus, e quem cresce em Deus, ele se torna frutífero. Aí reflitamos nós, quais os frutos que nós estamos produzindo para Deus? Quais os frutos nós estamos produzindo para Deus? Frutos não fala só de ganhar vidas, são várias coisas no reino de Deus. Então reflita, nós temos frutificado para Deus. Então esse é o primeiro resultado na vida daquele que cresce em Deus. Ele vai frutificar em tudo. E a segunda coisa, o segundo resultado na vida daquele que cresce em Deus, ele vai ter intimidade com Deus, com o Criador. Porque, mais uma vez, voltando ao texto, o versículo 10 termina assim, assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Essa última expressão aqui de Paulo, e crescerão no conhecimento de Deus, não está falando de conhecermos os atributos de Deus, isso e aquilo, mas fala de termos intimidade com Ele, e cresceremos no conhecimento dEle. Tipo assim, eu conheço Deus, eu conheço o Joãozinho, eu tenho intimidade com o Joãozinho, eu conheço ele, eu sou íntimo dele, eu sou íntimo da Verônica, há milhares de anos atrás, né, Verônica?
Eu tenho intimidade com eles, eu conheço. E aqui, esse versículo aqui está falando disso, de ter intimidade com Deus, e crescerão no conhecimento de Deus, ou seja, você vai se tornar íntimo de Deus, relacionamento com Deus, ter intimidade real com Deus, relacionamento, conhecimento, raízes fortes, isso tudo fala de intimidade com o Senhor, relacionamento. Eu não gostei dessa imagem aqui que botaram, né? Mas não foi o menino não, mas fala de intimidade, né? Relacionamento, ter intimidade real com Deus, conhecimento, conhecer quem Ele é de verdade, é mergulhar. Aí tem uma imagem aí do cosmos, do universo, né? Aqui, essa imagem aqui, ó, é infinito, conhecimento de Deus. Raízes fortes, crescer para baixo e para o alto. Aí mostra essa árvore aí, raízes fortes, raízes profundas. Então, quando nós crescemos em Deus, nós nos tornaremos íntimos dele, íntimos. E andou Enoque com Deus, e já não era mais Enoque, porque o Senhor o tomara para si. Enoque agradou tanto a Deus, que Deus não deixou ele morrer. Não sabemos, alguns falam que Enoque vai ser uma das duas testemunhas, Enoque e Elias. Alguns falam sobre Enoque e Elias, né? Alguns falam de Moisés e Elias, mas Enoque, ele não viu a morte, né? Deus tomou ele. Isso fala de intimidade. É tipo assim, tem pessoas que você anda com elas e você dá vontade de morar com elas, ou não é, Júnior? Não tem pessoas tão agradáveis que tu não sente vontade de sair da presença dela, não é? Pois assim temos que ser com Deus também. Deus tem que gostar tanto da gente que Ele vai querer estar com a gente direto, Deus, porque Deus gostava tanto de Enoque, que Deus está com Enoque até agora. E isso acontece na vida daquele que cresce em Deus. Para fechar, dedique-se na busca por Deus. Aproveite esse detalhezinho de cima. Aproveite melhor o seu tempo diário. Aproveite melhor o seu tempo diário. Aproveite melhor o seu tempo diário. É nos detalhes do dia a dia que nós mantemos a chama acesa. Sabia disso? O problema, muitas vezes, não é a falta de oração, porque nós oramos. O problema é que, enquanto nós oramos, o fogo ele é aceso. Mas aí saímos de casa com aquele fogo aceso, e aí começamos a jogar água. Nós mesmos jogamos água fria, água no fogo, e vamos apagando o fogo. Quando chega no final do dia, o fogo apagou, está apagado. Mas, se cultivarmos hábitos diários, nos detalhes, vamos dizer assim, para poder manter o fogo aceso, querido, a nossa vida vai ser outra. É tipo assim, hoje eu enchi desse tanto, amanhã eu vou estar do mesmo tanto, mas vou encher a mesma quantidade, já vou para cá. No outro dia, olha o tanto que eu já tenho. Aí eu não vou perder isso aqui, não vou desperdiçar. No outro dia eu vou crescer do mesmo tanto, do mesmo tanto, do mesmo tanto, do mesmo tanto. Mantenha o fogo aceso. Não deixe apagar a chama em nenhum momento. E isso passa por aproveitar melhor o seu tempo diário. E eu quero, para terminar, ler um texto aqui com você, que é o Salmo 63, projeta no telão. Esse salmo é lindo, é poderoso. Esse salmo aqui de Davi é um negócio maravilhoso. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Estava no deserto, Davi. Vou ler só até o versículo 6. Só até o versículo 6. Olha o que Davi fala aí, ó. Nós estamos falando de crescimento em Deus, né? E olha só o que fala aí, ó. Ó Deus,
Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Gente, só uma questão. Nós estamos lendo algo que alguém escreveu, mas que não tinha nada semelhante antes. Hoje nós podemos orar ou falar algo parecido, porque temos isso aqui, mas Davi não tinha. Então isso aqui era produto da intimidade dele com Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplei no santuário. Olha o que aconteceu. Certamente, ele não está falando que vai contemplar. Ele disse: certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Davi tinha intimidade com Deus. E ele está dizendo que teve experiência com Deus. Ele viu o poder de Deus e a glória de Deus. E aí, olha o que ele fala depois: o teu amor leal é melhor do que a vida. Meu Deus. Olha o que uma vida, um homem que cresce em Deus. Olha só o que uma experiência com Deus, uma vida de intimidade com Deus produz no ser humano. Sabe o que é que produz? Desejo de morrer e ir morar com Deus. Traduzindo, é isso que Davi está falando. Vamos ler aqui, ó. O teu amor leal é melhor do que a vida. O que ele está dizendo? Senhor, eu prefiro o teu amor do que essa vida. Se o Senhor quiser me matar e levar logo, pode me matar. Eu deixo essa vida aqui em troca do teu amor. Se o Senhor quiser me levar logo, pode me levar. É isso que ele está falando. O teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Por isso os meus lábios te exaltarão. Olha o impulso interno. Olha o impulso interno. Por que os lábios dele louvam a Deus e exaltam a Deus? Porque ele deseja a Deus mais do que tudo, até mais do que viver, até mais do que viver. Por isso ele canta. Por isso ele canta. Igreja Batista da Promessa. Abrindo parêntese. Vamos cantar e abrir a boca na hora do louvor. Nos últimos dias eu estou sentindo assim um negócio assim meio apagadinho. Ó, o louvor hoje foi tão poderoso, gente. Meu Deus. Eu fico querendo gritar aqui, gritar e gritar, mas aí eu fico me segurando para a garganta, as cordas vocais não irem embora. Mas eu não consigo ficar caladinho diante do Deus que eu sirvo, que eu conheço. Ele é grande demais, poderoso demais. Quem era eu? Quem era eu? O que seria de mim, meu Deus? Quem era eu? Um adolescente com complexo de inferioridade, se achava mais feio, mais burro que todo mundo, rejeitado. Não que me rejeitava, mas eu me sentia rejeitado. Pensamento suicida, vazio, tristeza, desânimo, até que eu conheci Jesus. Eu não posso ficar calado, e eu não posso só cantar, eu tenho que cantar da melhor forma. Eu tenho que cantar da melhor forma. Eu não posso só servir, eu tenho que servir da melhor forma. Porque, mais uma vez, Davi fala: o teu amor leal é melhor do que a vida. Porque o teu amor, porque o Senhor é melhor do que tudo, os meus lábios te exaltam. O crente que ele não, eu sei que tem personalidades e personalidades, eu sei. Tem gente que é mais enérgico, tem gente que é mais fleumático, né? Mais tranquilinho e tal.
Tu pega, aí tu vai dar a mão assim pro cara, boa noite, aí o cara, boa noite. Tem uns caras aqui que eu pego assim na mão dele, ele faz assim, aí eu, rapaz, não falo nada não, eu pego assim na mão. Eu sei que tem temperamentos diferentes uns dos outros e tal, mas querido, se alinhe ao sobrenatural. Se alinhe ao sobrenatural. Aí Davi fala para terminar, ó, enquanto, versículo 4, enquanto viver, eu te bendirei, e em teu nome levantar, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. E o último versículo, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quem disse isso não foi ele, foi o próprio Deus. Porque já escolhi um homem segundo o meu coração. E entendermos de que se Davi, ele cometeu esse erro, mas mesmo assim foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele não perdeu sua essência. Nós também poderemos. Nós também podemos chegar onde ele chegou na questão de intimidade. Porque você vê Davi cometendo esse pecado, mas procura outros pecados de Davi. Procura, nós vamos ver erros, mas não pecados. Davi adulterou uma vez. Ele cometeu esse erro uma vez. Ele errou. Porque a Bíblia não esconde os erros dos seus personagens, que são homens, em especial, né? Tirando Jesus. Mas os outros, todos, são homens limitados e erraram. Mas aqui nós vemos a oração sincera de alguém que vivia isso de verdade. O maior rei de Israel, Davi. Então, busquemos crescer em Deus. Aproveitemos melhor o nosso tempo diário. Em nome de Jesus, querido. Domingo tem culto. Olha para o teu irmão aí. Meu irmão, diga assim, meu irmão, onde é que tu vai estar às 7 horas da noite domingo? Deixa eu beber aqui a água que o Jean trouxe. Gente, ó, mas há muito tempo eu não tenho dificuldade, sabe? Eu poderia chegar para vocês e dizer assim, gente, olha, Deus vai entender. A gente está aqui todo domingo, 7 horas, adorando a Ele, né? Então, ó, nós vamos fazer só o culto de Santa Ceia mesmo, domingo de manhã, todo mundo lá, e domingo à noite não vai ter culto, tá bom? Você pode ficar em casa assistindo o Jogo do Brasil, você está com vontade. Ah, é a Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos e tal. Então, a gente vai entender. A grande maioria da igreja, e dizer, rapaz, ainda bem que o pastor fez, esse pastor é sábio demais. Rapaz, esse pastor nosso aí é o melhor pastor do mundo. Eu não consigo, querido. Eu não estou falando de você faltar num culto, não. Não estou falando de questão de faltar no culto. Nós vamos faltar em cultos. Vamos faltar. Você vai viajar, você programa uma coisa, você programa outra e tal, beleza. Mas, queridos, canta que Deus é isso, que Deus é aquilo e tudo mais. Mas no dia que a gente tem a oportunidade de mostrar para todo mundo a quem ama essa, porque o Jogo do Brasil, no caso do domingo, é um grande concorrente para o teu culto com Deus. É um grande concorrente. E aí, tu vai se entregar? Adorando a Deus. Eu vou assistir o primeiro tempo lá em casa. Vou. Mas 7 horas eu vou estar aqui, ó. Entendeu? Então assim, eu prefiro olhar. Eu estou falando demais já, estou terminando. Então, eu prefiro olhar para um jogo de domingo agora desse, como uma oportunidade. Eu honrei. Eu vou mostrar, podia ser a final, Brasil, pode ser a final, não vai ser,
5 da tarde, não vai ser. A final vai ser 4 da tarde, né? No domingo. Mas se fosse 7 da noite, eu ia estar bem. Só anunciando para você, reforçando, eu sei que você já sabia disso. Você já sabia disso, né? Então, vamos oferecer a Deus o nosso melhor, o nosso culto. 7 horas, estaremos aqui, meu irmão, louvando a Deus, entendeu? Em nome de Jesus. Porque já quero adiantar, antes de terminar, já quero adiantar. Se você ficar em casa assistindo o jogo e rapaz, é 7h30, venha para a igreja. Fica com vergonha não. E se você faltar domingo, eu não vou olhar atravessado para tudo outro dia não vou não. Não é um pecado, eu pequei. Não, fique tranquilo, meu irmão. Mas se eu fosse você, eu seguia o seu pastor. Venha para a casa do Senhor, honrar Ele. Deus, rapaz, isso aí é nada diante do Senhor, rapaz. Isso é nada. Em nome de Jesus, ok? Então vamos colocar de pé. Aleluia.